Olá, você que acompanha aqui o Correntina Podcast. É uma alegria muito grande ter você aqui mais uma vez para a gente compartilhar uma conversa agradável e de um tema que é muito relevante para esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje vamos falar sobre saúde emocional e qualidade de vida. Mas antes da gente entrar no assunto, quero aproveitar para falar para você que está acompanhando aí a gente. Já aproveita, não deixa para depois não, dá aquele joinha, dá aquele like bacana aqui pra gente. Se não é inscrito, já se inscreve no canal e já compartilha também para o maior número de pessoas que você conhece. Pois o assunto de hoje, ele diz respeito a todas as pessoas que são humanas. Talvez seja um dos assuntos de mais relevância que a gente precisa tratar e ter conhecimento. O conhecimento é libertador, tanto para a gente como para as pessoas em nossa volta. E para a nossa conversa hoje, está aqui no Correntina Podcast a psicóloga Janaína Lemos e a psicopedagoga e psicóloga também, psicanalista também, a Cladivone Mota. E nesse momento quero dizer para vocês que são bem-vindos ao Correntina Podcast. Comecemos com Janaína. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falando sobre esse tema que é tão importante, que é um tema de relevância para toda a população. E acredito que o pouco que a gente passar aqui já vai ser uma ajuda, para aquelas pessoas que às vezes não têm um conhecimento nenhum de algo que é tão importante. Perfeito. Cladivone? Boa noite. É muito bom estar aqui. Quero agradecer também pelo convite, para a gente estar nesse bate-papo tão importante para a gente também, para a população. E eu me chamo Cladivone Mota. Perfeito. Essa Cladivone Mota é a minha esposa. E, por sinal, é uma das pessoas que eu tenho consultado e tenho trocado experiências assim, tem me ajudado bastante a lidar com as minhas limitações emocionais. E a convivência ajuda muito, uma terapia constante. Janaína e Cladivone, me digam para vocês qual o conceito, não apenas o conceito técnico, o conceito acadêmico, mas qual o conceito para vocês no dia a dia, lá no consultório, que é saúde mental? Começa? Por favor. Assim, a saúde mental, se a gente for olhar num todo, quando a gente fala de saúde mental, tem muitas pessoas que imaginam a saúde mental relacionada assim, a pessoa que é muito alegre, que está sempre feliz, sempre sorridente, só que aí acaba sendo assim uma ideia até errônea que a gente cria, irreal, porque não tem ninguém que vai ser nessa pessoa assim, zen, 100% feliz o tempo inteiro, porque nós temos nossas limitações, nós vivemos em um ambiente, o ambiente ele está ali disposto a propor coisas que às vezes a gente não consegue lidar. Então, quando a gente cria essa ideia de que saúde mental é isso, a gente fica todo o tempo tentando atingir e acaba se frustrando, porque a gente nunca vai chegar lá, nesse de ser feliz o tempo inteiro, realizado o tempo inteiro, tá zen o tempo inteiro. E saúde mental, quando trazendo um pouquinho do conceito, que a Organização Mundial da Saúde traz, é quando a pessoa ela consegue ter capacidade para ela realizar as coisas no dia a dia, que ela consegue regular a emoção dela, que ela tem práticas que ela consegue lidar com essas frustrações, que ela consegue lidar com as incapacidades, que ela consegue lidar com os fatos do dia a dia. Então, não é a ausência de doença em si, é a gente conseguir lidar com essas pequenas coisas do nosso dia a dia. Perfeito. Eu resumiria assim. Perfeito. Saúde mental é estar bem consigo e estar bem com o outro também. A gente vive a vida, na verdade, é uma constância de muitos desafios. E saber lidar com esses desafios não é fácil. Então, a saúde mental, ela está ligada a essa condição do ser humano de poder lidar com esses desafios diários. Todos os dias a gente tem estresse, todos os dias a gente tem uma situação para resolver. E essa capacidade de lidar, de se equilibrar diante desses desafios, é que a gente pode chamar de saúde mental. Então, não existe uma sociedade organizada, não existe humanidade sem entender as limitações e as potencialidades desse ser
que precisa se reinventar e lidar todos os dias com as suas complexidades. Viver é verdadeiramente complexo, né? Porque a gente tem ainda as influências que a gente tem em nossa volta, e a gente vai tocar nesse assunto já já. Quais as influências diretas que a gente recebe desde o nosso nascimento, ou ainda é ultra-interina? As interferências emocionais que a gente tem. Eu estou jogando aqui a conversa para os especialistas. Eu posso falar como psicopedagoga também nesse sentido, né? Que desde que a gente nasce, ou desde que a gente é concebido, primeiro são as influências de pai e de mãe, né? E depois as influências sociais, e aí a gente vai colocar os grupos que a gente faz parte, a gente vai colocar também a escola, que é um grupo muito importante, que traz muitas influências na nossa vida, e que eu considero uma das instituições mais importantes na vida de uma criança e na vida de um ser humano. Janaína? Perfeito, ela já enxugou aqui bem, né, o que seria isso. E aí a gente conta também com a questão da nossa genética, né, do biológico. Perfeito. E esse ambiental, que é isso aqui que ela traz. É uma construção. Exato. Eu tive uma aula uma vez que o professor falava o seguinte: a gente tem 3 influências que a gente não consegue se desvencilhar nunca delas. Primeiro, a influência genética. A gente já nasce com toda a carga histórica, genética, emocional, das virtudes e também das inqualificações, né? Ou das imperfeições. Depois ele disse que o outro lastro principal é o lastro da família. E parece que essa questão da família é um lastro muito sagrado. Mas a família, que é fonte de cura, também pode ser fonte de doenças. Sim. E de limitações, e fala também sobre a interferência do meio social, o ambiente onde a gente convive. Quem tem mais influência sobre as nossas decisões? É a genética? É a familiar ou a social? A gente responde mais por qual núcleo desse tem mais influência sobre as decisões da gente? Eu acho que é mais o meio, o ambiente, que tem mais influência sobre o que a gente, né, vai sentir, o que a gente vai fazer. Acho que o meio em si, ele influencia mais. E o meio conta aí, né, com a família, com a sociedade, como o Cleidivon trouxe, a escola, o meio, o ambiente, é tudo isso aqui. O homem é um ser social, né? Diz que o homem é fruto do meio. Existem várias exceções, mas as exceções, elas não formam a regra, né? As exceções são as exceções. Eu vejo, por exemplo, que nessa questão social, e ainda sobre essa questão da saúde emocional, quando a gente vai visitar os presídios, a gente vê assim, os jovens infratores e pessoas com doenças sociopáticas ou psicopáticas, as psicopatias sociais, a gente percebe assim, que a sociedade não vê muito a questão emocional do indivíduo na sua periculosidade, e eu posso dizer, até tem um nomezinho técnico que usa sobre o comportamento, né, de violência, etc. E a gente percebe assim, a maioria dos meninos que cometem assalto ou que partem para a violência, além da influência social, mas tem também os desvios de ordem psíquica, né? E onde é que entra aí o trabalho da psicologia, da psicanálise, da psicopedagogia, quando entra o trabalho do profissional para ajustar ou tentar compreender essa sociedade? Qual a relevância do trabalho de vocês? Olha só, eu acredito que a família, ela tem uma influência grande, imensa na vida do ser humano. E o que nós somos é resultado das influências de nossa família. E muitos meninos, como você colocou, né, muitos, até bandidos, pessoas que estão à margem, que estão presas. E quando a gente vai atender uma pessoa dessa, ou ouvir uma pessoa dessa, a gente percebe que na história de vida dela, muitos problemas aconteceram, muitos traumas foram gerados, principalmente traumas familiares, e a gente vê como
essa influência é forte. Por exemplo, a gente já encontrou casos, já conversou com crianças e adolescentes de famílias com pessoas alcoólatras, pessoas usuárias de drogas e crianças que foram concebidas nessa condição. E concebidas nessa condição, elas também vão nascer adoecidas. Então, a família ela tem uma influência muito grande e é onde tudo começa na nossa vida, é através da nossa família. Tem uma história que a gente conta sempre quando nós vamos, né, fazer palestra nas escolas sobre essa questão da família. É a história assim, de um senhor, que ele é, como o Cleidivon está pontuando, é alcoólatra, sempre foi, né, assim, a partir de quando começou sempre. E os filhos dele, tinha 2 filhos. Um filho, por tanto ver o pai daquela maneira, ele falou, não quero saber daquilo, e eu vou estudar, vou tentar fazer alguma coisa diferente, e vou ser alguém na vida para eu mostrar para o meu pai, né, que eu posso ser alguém. Os 2 filhos foram criados, né, pelo mesmo pai ali. Sim. O outro filho, não. O outro filho, ele seguiu o caminho do pai. Então, por isso que a questão, quando a gente fala, né, o ambiente, a genética, a biologia e a personalidade, que interfere muito nisso aqui. Por que a gente cria os filhos, às vezes, né? A gente oferta para aqueles 2 quase as mesmas coisas, mas um eles reage de uma maneira e o outro reage de outra, por causa de tudo isso aqui. Porque por mais que a gente vai educar aqueles filhos da mesma forma, eles vão ser pessoas diferentes, por causa da personalidade que vai ser diferente ali um do outro. E aí o que essa sociedade tem para ofertar para esse aqui, que não quis seguir esse outro caminho? O que tem para ofertar? A sociedade oferece cadeia, a sociedade oferece camburão, a sociedade oferece repressão. E a gente vive, eu não sei se vocês comungam desse pensamento, mas a gente vive uma sociedade praticamente com um discurso de empatia e de inclusão, mas uma sociedade extremamente preconceituosa, desde a discriminação da sexualidade das pessoas, a questão partidária política, as agremiações de futebol e também a discriminação até por estágios de profissionais. Por exemplo, a gente percebe o que é que faz um profissional, um colega de trabalho, que ele de repente está na mesma condição, tem a mesma capacitação que você, a mesma condição. E de repente ele tem ele galga uma posição de chefia. O ato da nomeação transforma o comportamento desse indivíduo, que ele já acha que ele é superior, maior do que você. Será que esse indivíduo que age assim, não é porque ele é apequenado na sua capacidade e ele precisa impor sobre o outro para se sentir melhor? Isso também não demonstra uma incapacidade de lidar com as questões emocionais? Com certeza. Com certeza. Por isso que a gente fala tanto da influência familiar, né? Eu achei muito interessante o que a Janaína colocou, e quando pergunta o que é que a sociedade tem para oferecer a essas pessoas, né? Por conta dessas influências e por conta do que poderia acontecer de mudança na vida dessas pessoas. Mas um colega de trabalho, por exemplo, que está nessa condição, ou, por exemplo, uma esposa ou um esposo que é muito ciumento, que é muito briguento, com certeza, se a gente for fazer um levantamento histórico, né, um levantamento da infância, a gente vai descobrir o quanto os impactos familiares, né, trouxeram essa dificuldade para esse ser humano que age dessa forma, que não consegue se relacionar com o outro adequadamente. Perfeito. É assim mesmo, assim, até porque os nossos primeiros anos de vida, né, conta muito para quem eu vou ser lá na minha vida adulta. E o que eu estou recebendo aqui nesses primeiros anos de vida? Hoje a gente ainda tem outra questão, fora tudo isso que está acontecendo, que já acontecia antes, né? Talvez não era tão falado, as pessoas não traziam isso em pauta, mas hoje a gente ainda tem essa ferramentinha aqui, ó, que é o celular, que são as telas. Exato. Né? Que ainda está tendo esse afastamento aí. Hoje em dia você não vê muito pais e filhos terem vínculos. Porque quase toda casa que você vai, quando você chega, o que você vê primeiro? A criança está com o celular aqui ou ela está ali em frente à televisão.
A gente não vê aquelas crianças igual antes que estavam na rua correndo, estragando o pé, o dedo na topada, chutando a pedra. Subindo em árvore, né? Minha infância foi assim. E olha, não sei se isso é assustador ou se é emancipatório isso aí. Mas nós somos a última geração que ainda tem esse tipo de contato, que conhecemos um período sem tela. Nós somos a última geração. Depois da gente não existe mais uma geração sem a tela, sem as influências o pessoal chama agora IA, né, a inteligência artificial. E um outro mundo está sendo introduzido nesse universo que a gente ainda está assombrado, né, que a gente não está sabendo lidar ainda com esses processos. Há uma pergunta que eu queria fazer para vocês e um assunto para a gente compartilhar. Vocês falaram muito sobre a questão do lastro da infância. E parece-me assim, na minha formação também como psicanalista, eu percebo que quando eu estou conversando com alguém numa abordagem de interpretação comportamental, ou pelo menos levar o indivíduo que a psicanálise não tem a intenção de mudar o comportamento das pessoas. A psicanálise ela tem a intenção de fazer com que as pessoas se compreendam e conheçam. Então a gente trabalha muito mais com o inconsciente do que com o consciente, né? Para vocês uma abordagem e uma teoria, né? E para vocês assim lidam muito diretamente com o comportamento humano, para lidar com o comportamento humano. Uma pessoa disse, não lembro qual escritor, que nós adultos somos o resultado do lastro da infância que nos conduziu até aqui. E quando a gente conversa com alguém no consultório, quando você está lidando com alguém, ou quando está tendo uma crise, um comportamento, não é o adulto. Está o rosto do adulto, a cara do adulto, a roupa do adulto, mas ali está a criança na idade onde ela foi traumatizada. E por isso, algumas pessoas não conhecerem esses processos, então partem para a repressão, mas não conhecem a história. E aí falta empatia. Qual é o elemento mais importante que o psicólogo ou o psicanalista precisa ter para lidar com o ser humano? Dentro da sua abordagem, o que é que o profissional precisa, o psicólogo precisa para lidar com esses problemas que o indivíduo tem um jeito de adulto, mas quando você olha, você está lidando, não estou lidando com adulto, estou falando com a criança entendi. Que está aqui na minha frente. A gente trabalha o que a gente chama de crenças. Certo. Que essas crenças, elas são construídas lá na infância. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando a gente tem a criancinha mesmo, né? E aí a criança faz arte, é da criança, é natural. E os pais começam, né? Não faz isso, esse menino é muito atentado, esse menino não presta pra nada, esse menino, a única coisa que ele presta é só pra tentar. Ali vão formando as crenças. E essas crenças, elas vão se perpetuando e vão fazendo com que na vida adulta ele tenha pensamentos disfuncionais e até às vezes comportamentos disfuncionais por causa daquelas crenças que criou. E aí ele vai imaginar que ele é uma pessoa que ele não é bom o suficiente, que ele é um adulto que ele não presta, eu não presto para casar, eu não presto para trabalhar. Então a gente entende nesse sentido, que vai se formando através das crenças, que as crenças elas vão começando lá na infância, e trazendo e reproduzindo agora na nossa vida adulta. Perfeito. Então nós somos o resultado de toda essa gama de digitais emocionais e repressão que a gente teve. Uma descoberta agora no processo ainda de cura da nova geração, porque essa geração que está doente, ela foi adoecida em nome de uma educação que a gente recebeu. Eu, por exemplo, fui educado na base da pancada. E algumas vezes, por ignorância, eu disse assim, eu apanhei e não morri. Eu não apanhei e não morri. Mas quantas pessoas morreram dentro de mim por conta dessa ideia castradora e de que a gente precisa apanhar para aprender? Como é que vocês abordam, como é que vocês interpretam isso para essa sociedade que ainda está vivendo os resultados, defendendo princípios que geram uma sociedade ansiosa, depressiva, aberta para a síndrome do pânico, que a maioria delas desses traumas foram gerados na educação. Como é que a gente lida com isso hoje? Olha só, no início você disse que o conhecimento é libertador, né?
E dentro do consultório, quando a gente atende um pai, uma mãe, quando a gente faz anamnese, quando a gente começa a perceber os problemas que uma criança ou um adolescente tem, que é principalmente o meu público, né? Então, a gente vai dando os retornos para os pais. Eu gosto muito de fazer isso porque, na medida que os pais vão compreendendo o que está acontecendo com a criança ou com o adolescente, então ela pode ir refazendo o caminho, né? E há muitos pais que começam a refazer esse caminho rápido, porque eles compreendem onde eles erraram e o que é que eles podem fazer dali para frente para que aquela situação possa ser alterada. Né? Então, eu acredito que o conhecimento é assim, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conscientiza as pessoas, mais elas tendem a mudar o comportamento delas. Então, acho que o conhecimento é essencial. Né? Hoje, quando a gente pontuou antes, eu estive lá em Reba e eu fui ter uma conversa justamente com as famílias, com os pais. Eu achei assim muito bonita a fala de algumas mães quando trouxeram justamente essa questão dessa mudança, né? Ela falou assim, não, mas hoje eu não bato mais não, porque daquela vez que você veio aqui, você falou assim, 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 aí hoje eu não bato mais. Então, assim, é justamente essa questão mesmo da informação, né? Nossos pais, é claro que a gente não está aqui culpando eles, porque eles também não tiveram esse conhecimento, né? Então, não tem como eu culpá-los por algo que eles não tinham nem capacidade. Foi a única forma que eles sabiam. Ele só sabia isso porque foi o que foi passado para ele. Ele aprendeu a fazer as coisas certinhas, a ser, né, educado como? Apanhando. Então, era o que ele aprendeu, ele repassou para a gente. Mas aqui tem uma imagem muito bonita que tem até no Instagram, que é não sei se você já viu, uma imagem assim, tem um senhorzinho, aí tem um homem mais, né, adulto, tem um homem mais jovem. E aí tem um rachadinho assim, como se fosse mostrando assim, a ruptura. Que aqui eu escolho romper esse ciclo de violência. Que é na minha situação, né? Meus pais foram assim, os pais deles foram assim, mas aqui eu escolhi romper com esse ciclo de violência entre eu e a minha filha. Então, eu não repasso isso para ela, porque por estudar, né, por ir atrás do conhecimento, eu sei, além de todo esse sofrimento emocional que a gente carrega por apanhar, a gente também carrega uma questão que entra, né, lá na questão mesmo neuroquímica, na questão do cérebro da gente, que é que a gente não consegue aprender. Perfeito. Então, como que uma criança que ela apanha todos os dias, aí o pai chega e fala assim, meu filho não está aprendendo nada, não sei porque ele vem para a escola. Mas quando você vai conversar com esse pai, com essa mãe, a criança vive na base da pancada, quando não é a pancada, é o grito, que o grito também é outra questão, que ele traz os mesmos prejuízos no nosso cérebro que o bater traz. Vamos falar mais sobre esse negócio aí, porque a gente, é um elemento novo, que eu acho importante ser introduzido isso aqui. Porque quando a gente fala em violência na educação, parece que violência está ligada ao quê? A agressão física, né? Mas essa agressão verbal, ela é traumatizadora. Eu quero me aprofundar mais sobre isso aqui, o grito como interferência na nossa aprendizagem. Sim. E aí, foi até uma das coisas que a outra mãe trouxe hoje, né? Falou isso, eu não bato não, mas às vezes eu dou um gritinho. Aí eu falei, então, vamos tentar mudar isso aí também. Eu sei que não é fácil pra gente, porque como eu trouxe, né? Tá no nosso histórico aí, eu cresci assim. Então, eu sempre dou assim como sugestão, você não tá conseguindo agora resolver o problema, deixa seu filho aqui um pouquinho, você vai ali, você grita lá fora, você grita na almofada, você grita no banheiro, no quarto, depois você volta e conversa com ela. É claro que vai ter momentos que a gente não vai conseguir fazer isso, você vai gritar. É um exercício, né? Mas é um exercício. Chamamos isso de catarse, né? Que a gente externaliza como escape nas nossas emoções reprimidas, para que a gente não descarregue isso e machuque ainda pessoas que não tem nada a ver com as nossas dores da nossa infância, que é a criança reagindo, né, naquele momento da dor. Essa questão que você falou, Janaína, sobre o grito, sobre a castração da liberdade da fala do filho, né, é uma violência muito grande sobre entupa, cale-se, engula o choro.
Como isso machuca? Falam vocês aí sobre a dor, que isso chega dói na gente isso ainda, porque eu me vejo ainda lá, aquele menino, meu pai, dizendo o seguinte, que eu tinha que comer ainda chorando. E como hoje em dia, assim, quando a gente se depara com alguns profissionais, né, pessoas que são capacitadas, pessoas que estudaram, que sabem o que estão fazendo, e de repente elas não conseguem fazer uma palestra, por exemplo, falar em público, por exemplo, e muitas vezes a gente não reflete, né, de onde é que veio isso, né, de onde é que veio essa dificuldade de estar com o outro, de dar as suas opiniões, de falar do que pensa, né, exatamente desse tratamento infantil aí, né, desse tratamento que foi dado aos filhos, né, pelos pais, que estavam apenas reproduzindo a educação que eles receberam e reproduzindo sem pensar sobre isso, né? E eu acredito que a terapia ela tem muito esse objetivo de fazer a gente pensar, como a Janaína colocou, a questão das crenças, a questão da nossa educação, de como os nossos pais se relacionavam com a gente. Né? Então, essa questão do grito, essa questão da violência psicológica, das ameaças, né? Há muitos pais que ameaçam os filhos, eu vou te bater, eu vou chamar a polícia vai te prender, né? Então vai coagindo aquela criança, e aí quando você falou na questão da aprendizagem, né? E Janaína pontuou aqui também, como essa criança que é tão bombardeada em casa, como essa criança que recebe tantos cala a boca, ela vai se expor diante de outras pessoas, diante de um auditório, por exemplo, né? Então, as limitações são geradas aí. Você é mãe recente. Você faz agora você falou que fez uma ruptura, fez uma releitura da sua educação e hoje transforma essa educação mais no sentido de uma educação mais acompanhada, que tenha mais liberdade e que a sua filha ela se reconheça como pessoa e você respeita como pessoa. É chamada educação positiva, né? Então, dentro desse processo, a gente ainda escuta professores, pais, autoridades policiais, juízes, senadores, ex-presidente da República, dizendo que a única força que deve ser gerada para a educação é força policial ou impositiva. E essa forma de ser criada até aqui gerou essa sociedade que nós temos. Uma sociedade intolerante ou uma sociedade perdida, que ela não sabe decidir porque sempre alguém decidiu por ela. E sempre que alguém decidiu por ela, não deu liberdade das pessoas conversarem. Como é que a gente pode hoje mudar esses processos? Vocês tocaram em 2 pontos aí, conhecimento e acolhimento. Mas será que existe um caminho, ou pelo menos um nicho, pelo qual isso pode fluir mais diretamente para a sociedade? Deixa eu tornar mais claro. Eu acredito que a força principal para gerar isso é através da escola. Porque ela chega em todas as camadas. E eu queria que vocês me dissessem, como é que a escola brasileira, a escola local, ela tem trabalhado no projeto de saúde e eficácia da maturidade emocional das pessoas? Essa questão das emoções, quando se fala de educação, quando se fala de escola, é algo novo. Não novo de existir, mas novo de se ter essa conscientização de que não se faz escola, não se faz aprendizagem sem pensar nas emoções. Da pandemia para cá, e a gente sabe que a pandemia foi um período muito difícil para todo mundo, e os resultados estão aí, né? As pesquisas mostram isso, mas logo que a pandemia começou, houve um rebuliço na educação, vamos dizer assim, em relação a essa questão de trabalhar as emoções, de trabalhar as habilidades socioemocionais das crianças.
Mas eu acredito que mesmo assim, Janaína, a gente ainda está em passos muito lentos em relação a isso, né? A escola brasileira ainda precisa avançar muito em relação a isso. A gente vê, né, e sabe também de pesquisas de escolas que não são nada acolhedoras, de professores que não são nada acolhedores, né? E eu acredito que respeitar as emoções do outro, respeitar as emoções das crianças, faz com que elas comecem a se autoconhecer também. Aí, é o adulto que ajuda nesse processo, né? Aí eu entro no assunto que eu acho que vou chutar a bola, vou levantar a bola para vocês chutarem. E o professor, quem acolhe? Porque o professor é fruto dessa educação, né? Ele também tem as suas crenças. Eu acho que a gente não pode chegar nas crianças sem passar pelo filtro da reeducação e da recodificação emocional do professor. Agora, acho que é um efeito em cadeias aí. Sim. Porque você não pode chegar ao professor se você também não chegar nos gestores. Então, eu acho que a gente tem que tocar lá em quem manda, em quem decide. Porque essa ideia de cima para baixo, e a gente pensando logo nas crianças, sem passar por quem tem contato com as crianças, eu acho que a gente precisa criar alguma coisa que acolha os professores, para que a gente tenha uma escola mais humanizada. E eu estou falando com vocês que manjam do assunto. Só para eu pegar um ganchinho aqui na fala de Cleide, senão eu vou esquecer o meu raciocínio. Pois não. Sobre essa questão, né? E até pontuando também essa questão que você traz aí do professor, do adulto, né? Do ser adulto. Nos estudos, né? Tudo que a gente faz, tem uma coisa que eu coloco sempre assim, até eu com Luna, é assim, sobre a questão da regulação emocional. A criança, para a gente ter noção, né, o nosso cérebro, essa região aqui que chama córtex pré-frontal, ela é responsável, uma das coisas que ela é responsável é justamente por isso, para a regulação emocional. Só que essa região, o nosso cérebro, ele começa a ser formado daqui para frente, né, de trás para frente. Então ele começa aqui atrás e ele finaliza aqui no córtex. E o que isso traz? Por que isso é importante a gente saber sobre isso? Porque ele começa a se formar a partir dos 3 anos, que ele começa. Ou seja, aquele bebê até os 2 anos ali, por que o bebê, ele grita muito, ele se joga no chão, ele se esperneia, ele, né, dá aqueles, que o povo fala, birra, né? Por quê? Piti. Porque dá os piti, porque ele não tem essa maturidade emocional ainda. E quando é que isso aqui vai estar formado? Aos 25 anos. Ah, meu Deus. Como é importante essa informação, então, né? olha aqui o percurso aqui. Se esse adolescente, esse jovem, ele não tem essa maturidade emocional ainda, ele não tem ferramentas para lidar com essa regulação emocional, como que ele vai conseguir viver aqui nesse meio? Precisa do adulto. Porque nós, adultos, já estamos com isso aqui formado, pelo menos para a gente saber algumas coisinhas. Em tese, né? Em tese. Que a maioria, né, não consegue. Mas como que eu vou cobrar isso de uma criança, de um adolescente? O adulto, né, que eu trago todo mundo, professor, nós enquanto profissionais, todos. Juízes, pastores, delegados, padres. Todos já está aí com essa região aí formadinha. Então, nós é que precisamos ter mais empatia em relação a essas crianças, a esses adolescentes, a esses jovens que estão todos aí em formação, para tentar ajudá-los. Mas se a gente não tem essa empatia... Perfeito. E aí eu volto à questão do conhecimento e a questão também do direito, da valorização do profissional de educação. A escola é uma instituição tão extraordinária e tão importante que eu costumo dizer assim, tira o professor de cena, tira a escola de cena para saber o que é que fica no mundo. Perfeito. Porque é na escola que a gente recebe aquela condição de estar com os nossos pares, de ter conhecimentos que fora dela muitas crianças nunca terão, por respeitar conta os diferentes, né? Respeitar os diferentes.
Tem a né? questão da alimentação na escola, isso, que às vezes, né? A questão da alimentação. E assim, o que a gente tem a ver com a escola. Tem a ver com a nossa base familiar, mas tem a ver com a escola. Então, quando a gente coloca a questão do professor, né, que é o profissional que está ali para atender essas crianças, esse professor, ele é um ser humano. Ele é um ser humano que tem uma história que precisa ser valorizado, e nessa valorização, ele também vai ser capacitado. Né? Capacitar para capacitar outros. Então, se eu tenho uma história de dores e eu me deparo com esse conhecimento, com essa capacitação, eu vou, na minha intervenção com as crianças, aprender a ser empática. Se eu não era, eu posso aprender a ser. Pronto, esse lance da gente tentar, pelo menos, tornar a sociedade mais tolerável, menos doente para a gente conviver. Claro, tem que tocar no processo lá das crianças, e aí isso diz respeito às famílias também. E se a gente tem, por exemplo, políticas públicas que de fato facilitam isso, Darcy Ribeiro, uma vez, ele falou o seguinte, que a desconstrução e a falta de investimento na escola é um projeto político. E Darcy Ribeiro não conseguiu muito sucesso. A gente tem, por exemplo, o baiano aqui como Anísio Teixeira, que tem uma influência muito grande no processo da construção criativa. A gente tem o educador como Paulo Freire, que para mim é uma referência sobre a luta de classe, a percepção da identidade de classe e a emancipação a partir do conhecimento. Mas onde que colocaram o Paulo Freire? Tornou-se como uma ameaça para a própria educação a partir de um grupo que estava aí no comando, esse mesmo grupo que praticamente massacrou uma sociedade e que maltratou os processos criativos através da repressão militar e da censura. Eles são contra Paulo Freire. E eu percebo assim a ignorância gravitando a respeito de educação, a respeito de sociedade, a respeito de esquerda, direita, comunismo, etc. E vocês, para mim, têm um papel fundamental de fazer com que esses filtros ideológicos eles sejam colocados de lado e a gente se perceba enquanto humanos, enquanto gente, e a gente consiga entender e se perceber. Outra questão que a gente precisa colocar além dessa questão educacional e da formação, das influências sociais que nós recebemos, existem também os problemas de ordem neuronal, né? Os problemas psiquiátricos que nós desenvolvemos ao longo da vida, ou que vem da nossa genética e vai se revelar em uma fase numa fase etária nossa. Aí eu percebo o seguinte, imagine uma criança que a criança tem TDAH e os pais querem controlar o TDAH na base da pancada ou do castigo. Então, a ignorância, a ausência do conhecimento, ela é a maior causa dessa sociedade que não se conhece mais, que não consegue viver mais em harmonia, porque ela despreza os seus enfermos, despreza suas dificuldades. Janaína, quando uma pessoa ela tem uma fratura, sem problema nenhum ela vai ao ortopedista. Se a pessoa tem um problema espiritual, sem problema nenhum procura um pastor, um padre ou um pai de santo. Se a pessoa tem uma disfunção em qualquer uma outra área da vida que a biologia pode ser exposta, então ela procura. Mas vocês lidam com os traumas e as doenças não expostas do ponto de vista físico. Há um tabu na busca da assistência emocional? O indivíduo, como é que vocês lidam com isso e como é que vocês veem isso aí? Ainda existe sim um grande tabu em relação a isso, principalmente também em relação à medicação, que não é minha área, porque quem passa a medicação é o psiquiatra, mas a gente percebe isso até quando em tratamento com os pacientes, às vezes a gente percebe que eles mesmos, passando por psicólogo, ainda têm resistência com medicação. Às vezes eu sempre pontuo assim, sobre a questão, a mulher ela toma por bastante tempo anticoncepcional, mas ela toma. E causa também efeitos adversos na gente. Mas a gente toma. Eu não, porque
Se está querendo engravidar. Tô querendo engravidar. Mas a mulher toma. Se a pessoa tem uma diabetes ou tem, né, uma hipertensão, alguma coisa que precisa tomar medicação pro resto da vida, ela toma. Mas e por que quando a gente fala sobre a questão dos transtornos mentais, a pessoa tem resistência a tomar? Né? Porque existe ainda esse preconceito. Talvez por essa questão também, que não é uma informação que está chegando aos poucos, né? A gente percebe até assim, o número aumentou muito de procura aos profissionais da área da saúde mental, foi agora na pandemia. Sim. Né? Que aumentou assim, drasticamente a procura por terapia, a procura por psiquiatra, aumentou muito. Então, assim, eu acredito que a partir desse momento para frente, meu pensamento é que as coisas vão melhorando no sentido de que as pessoas elas estão mais atentas a isso, que a procura vai ser cada vez mais. Eu acho que isso não vai regredir. Eu acho que daqui para frente vai aumentar. Perfeito. Porque o conhecimento, né, tá mais aqui acessível que não tinha antes. Antes a gente costumava falar o quê? Que psicólogo é coisa de doido, é coisa de louco, e né? tem gente que ainda diz. Quando a gente recomenda, outro dia eu estava conversando com uma pessoa da igreja, e aí eu disse assim, olha, eu recomendo que no seu caso aí, não é um caso para a gente resolver com oração, e nem fazer campanha de oração. Você tem um distúrbio de ansiedade, você vai evoluir para uma crise de pânico, e quando você chegar nesse nível agora, aí o tratamento vai ser mais complicado, porque o próximo estágio é a depressão, num nível mais agudo. Eu disse, eu te recomendo você procurar um psicólogo para você conversar, e ao mesmo tempo também procure um psiquiatra ou um neurologista para que faça uma avaliação, porque assim, ao meu ver, você precisa cuidar dessa questão psiquiátrica. Ele vai te dar um remédio, você vai conseguir normalizar, voltar a dormir, que a pessoa estava aí com uma semana que não dormia, você vai precisar dormir urgentemente, e ao mesmo tempo que você faça o processo terapêutico. Aí a pessoa disse o seguinte, o senhor acha que eu sou louco? Eu não preciso de médico não, precisa de Deus. E aí a pessoa ainda confrontou na minha orientação, e eu estava dando orientação técnica para essa pessoa. E essa pessoa foi para uma outra comunidade, que chegou lá, o líder religioso disse, olha, eu vou fazer uma campanha de 7 sexta-feiras e você vai ficar curado. E resultado, essa pessoa hoje está se tratando no centro psiquiátrico em Goiânia, porque não ouviu a orientação. Não é por causa da ignorância, é por causa da identificação, a crença religiosa. Se não tiver cuidado, o fanatismo ele tira qualquer capacidade racional e qualquer capacidade de reflexão. Então, mesmo como líder religioso que sou, não há como negar isso, mas eu tenho um cuidado muito grande de separar as coisas. Entre os discípulos de Jesus tinha um médico. Se não fosse importante a medicina, Lucas não seria um dos discípulos de Jesus, e ele era médico. A gente tinha Marcos, que é um historiador. Então, as ciências, elas nunca se afastaram do processo de conhecimento. E nesse tempo que nós estamos vivendo em busca de saúde emocional, e para a gente consiga lidar com a gente, e a gente consiga lidar socialmente com as pessoas, a gente precisa expor aquilo que nos aflige. Você acha que a gente vive, Janaína, agora diretamente contigo, você acha que a gente vive numa sociedade que não aprendeu a conversar sobre as suas dores? Inclusive, assim, eu costumo falar que essa sociedade hoje, os jovens de hoje, são jovens que estão começando, né, a fazer isso, que é diferente lá dos nossos pais e das outras pessoas que vieram, que escondiam a sua dor. Hoje a gente vê muitos adolescentes que acabam até postando, né? Hoje existem aí as redes sociais e acabam postando muito nos stories, né? Nos status lá do celular, justamente sobre isso. Sobre o que está sentindo e o que a gente escuta de muitas pessoas. Ah, mas está fazendo aquilo para chamar a atenção, né? Mas assim como eu acredito, né, que a procura vai aumentar, eu acho que assim que dessa nova geração para frente vai ser uma geração que vai falar mais sobre as suas emoções do que esconder as suas emoções. Apesar de ter essa criação aí, ainda existe essa criação muito autoritária, mas lá na adolescência a gente vê muitos adolescentes e muitos jovens que costumam falar
costumam, né, procurar ajuda, embora a gente ainda perceba que não é um número grande, se a gente for comparar, é um número pequeno, mas a gente percebe que estão indo atrás, né, em algumas situações. E quando não vai, muitas vezes é porque a família, que eu já vi muita situação assim, a família fala justamente isso. Ah, mas ela está fazendo isso ou ele está fazendo isso, é para chamar a atenção. Esse menino, essa menina não tem nada. Isso aí é besteira de criança, besteira de adolescente, que daqui a pouco vai passar. E aí a importância da escola nesse contexto, né? Porque a escola vai trabalhar as emoções e vai fazer com que esse adolescente, ele compreenda o que está acontecendo com ele, ou pelo menos ele vai tentar compreender e vai buscar ajuda. Então a informação, né? A educação é muito importante nisso aí. Perfeito. A escola precisa urgentemente de um investimento maior no humano. Olha, eu sou extremamente fã e admiro grandes construções, grandes prédios. Mas prédios bem estruturados, onde não valorize o humano que trabalha nele, não é nada mais, nada menos do que construção de pirâmides para enterrar pessoas. Então, eu acredito que, juntamente com a estrutura física de um prédio, é preciso valorizar o que é mais importante nesse prédio, os humanos. Desde o pessoal que trabalha como assessor na portaria, o pessoal que cuida da merenda, da limpeza, o pessoal que cuida da vigilância, aos professores diretamente na classe, aos profissionais de RH que trabalham na escola, porque praticamente é uma administração, é uma cidade, né, que funciona numa escola. É uma gestão muito grande. E aí eu percebo o seguinte: se a gente não aparelhar, não instrumentalizar esses profissionais que lidam diretamente lá na ponta, veja bem, quanta coisas tem sido descoberta de abuso sexual, de violência familiar, através da escola, que estavam velados nos processos das famílias chamadas tradicionais. Inclusive, os primeiros a perceberem os problemas que acontecem com as crianças é o professor, são os professores. Problema de visão, que o professor chama os pais e diz: olha, eu acho que seu filho precisa ir no oftalmologista. Ele não está enxergando direito. Ele está ficando muito perto do quadro. Então, o professor é Percebe o problema de audição. Meu Deus, sim, tudo. Então, veja bem, Janaína e Cladivone, vocês concordam comigo que não há mais como dicotomizar, não tem como separar mais entre saúde e educação? De forma alguma. Não tem como separar mais isso, né? Como é que vocês lidam com isso? Vocês percebem alguma separação? Ou você ainda me deu uma informação que foi animador para mim. Foi assim, até uma luz assim premonitória, profética, que você diz assim: estamos entrando numa geração que vai aprender a falar das suas dores. Eu acredito que quando acontece isso, não só falar das dores, mas também em falar das denúncias das coisas que acontecem. Uma geração que não fique apenas anestesiada no lazer e na festa do final de semana, mas uma geração que se levanta para, na segunda-feira, criticar o problema que não foi atendido no posto de saúde, o remédio que faltou para o idoso, a ambulância que foi negada para alguém, que eles consigam falar dessas dores e também consiga gerar a consciência social. E uma sociedade que é madura emocionalmente, ela consegue reagir quando percebe manipulações, quando percebe controles, quando percebe que alguém age com a maldade utilizando aquilo que deveria facilitar para o próprio desenvolvimento, inclusive dos nossos pais, né? Quantas vezes eu como criança, assim, eu tive você frequentando a igreja deve ter ouvido falar que o Edmone conhece mais de perto. E as pessoas que conhecem um pouco mais dos bastidores assim, da história de vida de Clécio Mota, eu tive um pai que ele tinha problemas sérios, psiquiátricos. E a gente só foi descobrir isso quando ele estava velho. Então a gente sofreu ali pancada, violência, etc., castrações. Meu pai, castrações emocionais, no sentido de que meu pai às vezes dizia o seguinte: vocês vão ver, eu vou anoitecer aqui, quando amanhecer o dia, ninguém vai me achar aqui, eu vou sumir. E a gente passar a noite em pânico, com medo de acordar e não ter quem fosse botar comida na mesa pra gente. Então,
essas questões, elas geram dores assim que vai para o longo da vida. E aí, foi que isso gerou em mim? Eu sou exagerado com prover as coisas lá de casa. Assim, se eu imagino que um dos meus filhos estão precisando de alguma coisa, eu chego lá, se for preciso, eu pego o dinheiro no agiota para atender a necessidade dos meus filhos. Por conta de quê? De que foi negado em mim, eu quero suprir no outro, né? Então, a gente vive assim. Então, nesse processo que a gente está formando, essa nova consciência social, de saúde emocional, de pessoas que conseguem lidar e perceber a vida, senti-la, tocar na necessidade do outro. O consultório psicanalítico, o consultório psicológico, ele tem o seu lugar fundamental, porque de fato é o primeiro contato. Até chegar lá no psiquiatra ou no neurologista, primeiro ele vai passar pelo filtro das humanas. E aí, vocês estão prontas para receber essa sociedade que está desesperada, precisando de paternidade? Vamos lá? Estou esperando aí ir lá me procurar. Perfeito. Como é que a pessoa... Pronta, como é que a pessoa chega para falar com... Agora eu vou dar a oportunidade para você fazer o seu jabá. Como é que a pessoa faz para falar com a psicóloga Janaína Lemos? Você pode olhar para essa câmera aqui? Pode olhar para essa câmera aqui, dar o seu recado e dar as suas redes sociais aí. Meu Instagram é janainalemos.moura. E podem me procurar também pelo meu telefone pessoal, que é o 988-33-7094. Ou também eu atendo aqui em Correntina, lá no laboratório LDC, que fica ali perto do Imupre. É Imupre, né? Isso aí. Tudo bem, Janaína. Então, você acha que as pessoas com o conhecimento estão procurando mais frequência? Profissionais na área emocional como psicólogo? Eu tenho visto assim, até lá mesmo dentro do CEMAP, né? Assim, eu não atendo lá porque eu trabalho como psicóloga escolar, que é uma linha diferente da psicologia clínica. Então, meu trabalho é mais voltado nas escolas, certo, lá pelo CEMAP. Mas assim, a gente vê uma procura grande lá dentro. E fora, né, no caso aqui do consultório, às vezes a gente até recebe muita procura, mas por uma questão do financeiro, nem todos conseguem essa ajuda, né? E aí eu sugiro assim que a saúde pública, a assistência social, a educação, elas criem uma forma de um plano mais ativo, porque a sociedade que ela é cuidada emocionalmente, então vai evitar muitos prejuízos, inclusive na violência, nas crises, a justiça vai economizar, a polícia vai economizar, a saúde pública vai economizar, porque vai trabalhar com a prevenção. Então, tudo aquilo que a gente, por exemplo, saúde emocional, ela é a prevenção de todos os males sociais que a gente pode enfrentar, que a gente lida constantemente, né? Então, é preciso que haja esses ajustes. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho perguntar para você sobre essa ideia do CEMAP, porque eu acho que é uma ideia nova. Outro dia eu estava até conversando com o prefeito que estava sentado aqui na bancada com a gente, conversando sobre intervenções. Eu mencionei sobre o trabalho que vocês fazem. Ele ficou admirado e até mostrou interesse em conhecer, procurar o prefeito daqui da cidade e falar sobre como importar essa ideia para a cidade dele. Eu achei muito interessante. Pelo menos Correntina está exportando alguma coisa boa. Uma das coisas que a gente ouvia: quem apanha do pai e apanha da mãe não apanha da polícia. Ainda escuto até hoje. Explica isso aí. É aquela questão da violência, né? A sociedade, isso é histórico, a sociedade acha que tudo é pela violência, né? E a gente precisa desmistificar essa crença também. Porque uma criança não precisa de violência para ser educada. Um ser humano não precisa de violência para ser educado. Ele precisa de empatia, ele precisa de limites, claro, de amor, de compreensão, né? Janaína colocou muito bem sobre a questão do cérebro, né? Da formação do cérebro e da regulação, que o adulto é quem faz, que ajuda a criança, né? Então, assim, é preciso desmistificar essa ideia
Exato. Na Austrália foi feita uma pesquisa recente e descobriu-se que a maioria da população encarcerada apanhou do pai, apanhou da mãe. Então, apanhou do pai, apanhou da mãe, descobriu que aqueles que protegem batem, então eles vão bater também por amor e batem também por vingança. E o resultado é que isso não evitou cadeia para eles. Mais uma crença que cai por terra. Quem apanha do pai e da mãe, a tendência é apanhar da polícia também. Então, o certo é conversar, olhar no olho e dizer aquilo que deve atender. Surra não educa. Se fosse assim, as FEBEMs do Brasil afora tinham os melhores cidadãos e as penitenciárias tinham as pessoas mais corretas, porque eles estão num ambiente completamente de repressão. Mas se a gente não cuidar da prevenção, a gente vai lidar com uma sociedade adulta violenta e discriminadora. A saúde emocional e o suicídio. Eu acredito também que é um dos temas tabus dentro da religião, de todas as esferas, né? É um assunto que parece que a gente não trata desse assunto. Até é muito velado, escolas, né? Até dentro das escolas ainda é um assunto assim que nem todo mundo quer falar sobre ele, porque existe um grande mito que foi criado aí num todo, de que se eu falar sobre o suicídio, eu vou estar incentivando a pessoa a fazer isso, né? E aí é um mito. É um mito, né? É um mito que tem que também, né, fazer igual você, precisa quebrar cair, por terra. Jogar por terra. Eu diria o seguinte, como é que a gente lida com essa questão do suicídio? Porque às vezes a pessoa brinca, né? Vai se matar e tal. Eu tenho um tio, tio Leobino, um abraço para o tio Leobino. O tio Leobino está bem velhinho hoje. E aí foi criado no mesmo ambiente que meu pai foi criado também, o ambiente dos coronéis do Cacau. E uma sobrinha minha uma vez disse assim, meu pai, eu vou me matar. Ele disse, o revólver está em cima do guarda-roupa, você pode usar. Esse tipo de coisa jamais deve ser dita para alguém que, mesmo que em brincadeira, ou ainda que a gente diga que é para chamar a atenção, quando a pessoa fala que quer tirar a vida, deve ser levado muito a sério, porque ninguém brinca com isso. Mesmo que seja brincadeira, às vezes é um escape indireto ou inconsciente que a pessoa está dando uma válvula dizendo ali que tem alguma coisa errada, alguma coisa irregular. Como lidar com isso, Janaína? A gente tem uma noção. Se a gente for, né, comparar aí, vamos pegar aqui a pandemia que teve, que matou muitas pessoas, sim, né? Se a gente for fazer existe uma pesquisa, um levantamento que fizeram, foi logo agora, assim, em 2020, foi no Japão que fez esse levantamento, e ele, através, né, da pesquisa e tudo mais, concluiu-se o quê? Que lá no Japão, em 2020, no mês de outubro, morreram mais pessoas por suicídio do que pela Covid. Isso é muito sério. E a gente sabe o tanto de mortes que tiveram na Covid, né? Tem um autor, que eu não me recordo agora o nome dele, mas que ele é uma pessoa que ele sempre lutou por essa causa aí, né? Sobre a prevenção do suicídio. E aí ele ia nos governantes, ele ia tentar fazer as coisas e nunca conseguia uma resposta. Ele falou assim, então vou ter que tentar outro jeito. E qual foi o argumento dele, então? Ele trouxe o quê? Dados. Quais foram os dados que ele trouxe? Que na época, quando ele estava, né, fazendo esse levantamento, as pessoas morriam mais por suicídio do que por AIDS. Que era na época, né, que a AIDS estava matando muito, ainda mata, né? Mas era numa época que estava tendo muitas mortes. Então, aí a pessoa já deu um estalo aqui, né? Se morrem muitas pessoas por isso. Então, tá morrendo muitas pelo suicídio. Tem um estudo recente assim, foi de 2019, né, antes da pandemia, que trouxe, assim, que a cada 45 segundos uma pessoa morre por suicídio. 40 segundos. A cada Isso 25 tragédia, tentativas, uma pessoa morre. E essas estatísticas são altíssimas, né? Os números são altíssimos. E aí nem se fala das tentativas, né, Janaína? Se fala daqueles que realmente morreram. São mais de 800 tentativas por dia. Tentativas. Agora, no Brasil, 38 pessoas morrem por dia de suicídio. Agora imagine o seguinte, porque quando a gente ouve assim, a estatística, morreu, aí, tipo assim, deu baixa no CPF, chegou lá. Mas existem outras formas de suicídio, não existe?
Até chegar à parte física, a materialização, existe, por exemplo, a ideia, que a gente chama de ideação, né? Exato. O adoecimento. O adoecimento, como por exemplo, o indivíduo diz assim, eu desisto de mim. Quando o comportamento faz com que ele se recrudesça, quando ele não se prioriza, não se cuida mais, não leva mais a sério nenhuma recomendação, se tem uma medicação, não quer tomar. Talvez não seja isso uma forma do indivíduo estar se suicidando lentamente? Isso aí é um dos sinais de alerta. Que quando a gente, né, trabalha com essa questão do suicídio, a gente tenta alertar a população. Se você tem alguém dentro de casa que está falando essas frases, como você pontuou aqui, estou cansada da vida, a vida não está mais fazendo sentido para mim, ela não necessariamente vai falar assim, eu quero tirar minha vida. Mas às vezes ela vai trazer isso aí, eu não quero mais tomar minha medicação, porque para quê? A vida, né? A vida vai ser melhor se eu não existir nela. Aí é uma pessoa que também, você vai ver que vai mudar os hábitos, não vai mais se preocupar com a higiene, não vai mais querer saber de se alimentar, ou às vezes, né, tá se alimentando demais, né, exageradamente. Então, são indícios que a gente tem que observar. É claro, assim, que às vezes a gente não traz, assim, essa questão de jogar a culpa para a família, porque nem todas as pessoas, né, que se suicidam, elas dão sinais, ou às vezes elas dão pequenos sinais, mas às vezes a família não consegue enxergar. E aí gera outra problemática, que a população culpa a família por não ter enxergado esses sinais. E aí essa família, ela é um fator de risco, porque ela acabou de perder alguém pelo suicídio. Então olha como, né, que é uma questão grave. Eu acredito assim que essas dores, todo mundo, ou a gente conhece, ou alguém está ligado a gente, mas indireta ou diretamente, a gente sempre tem uma dor de alguém que perdeu-se nessa forma, né? Porque uma coisa assim, aconteceu um acidente e essa pessoa foi lá e faleceu nesse acidente, ou teve uma doença e essa doença matou. Mas a sensação de que a pessoa diz assim, eu preferi tirar a minha própria vida do que continuar vivendo com vocês. Ou, de forma indireta, essa família vai ficar meio que culpada e ela precisa urgentemente de assistência psicológica, a família que perde, né? Sim. A família que perde. Até porque no suicídio ou numa morte de uma forma qualquer, não existe uma morte e uma morte. Uma morte é seguida de muitas mortes, em vários aspectos, né? O físico é um deles, mas a morte emocional, a morte da perda da alegria, da perda do sentido, da culpabilidade, da frustração de não ter se sentido bastante para ter impedido aquilo que acontecesse, né? A culpa. Então é preciso que o psicólogo ele seja instrumentalizado para dar esse socorro para a pessoa. É por isso que a gente fala assim, que o suicídio ele não tem uma causa específica, ele é multifatorial. Então não é uma única causa que vai fazer o suicídio acontecer. Então é uma gama, né? São várias coisas que acontecem. É igual se eu pegar aqui esse copinho de água, né? Ele está assim pela metade aqui. E vou comparar esse copo de água com a minha história de vida. Já está aqui. Sim. Até hoje eu tenho isso aqui, de tudo que eu carrego na minha infância até hoje. Mas aí acontece o quê? Eu briguei com meu marido e nós nos separamos. É uma dor, né? É um sofrimento. Esse copinho ele vai encher aqui um pouco. Estou trabalhando, de repente meu emprego não está mais, né? Eu não estou gostando mais, está ruim, as pessoas às vezes começam a falar coisas, esse copinho ele vai encher. Aí eu estou na igreja, às vezes eu escuto uma coisa indesejada de alguém, causou mais sofrimento ainda para mim, o copo ele vai transbordar. E aí às vezes a gente fala o quê? Que foi essa única gota que matou, que fez a pessoa tirar a sua vida ali. Mas não foi. Né? Não é uma única gota que faz o copo transbordar. É tudo isso aqui. O suicídio é o final de tudo, né? De uma história, de um caminho que foi percorrido. É o fim da dor de um e o início da dor de vários. Para mim isso é uma das coisas mais violentas sobre o suicídio. É que ela encerra o sofrimento, tecnicamente, dessa pessoa que foi, mas aí começa o sofrimento de muitas pessoas em volta. E essas pessoas que ficam em volta precisam de muito cuidados. Sim, é por isso que a gente tem que ter assim, muito cuidado quando a gente vai falar sobre esse tema. Porque tem uma professora, né, que eu acompanho, que ela fala assim, que qualquer ajuda não ajuda.
Então, não é qualquer ajuda que vai conseguir ajudar uma pessoa que está ali, ou tentando, né, ou com pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Mas a gente ter cuidado no que a gente vai falar. Eu, como pessoa, ter esse cuidado. Né? Não só eu como profissional, mas eu também como pessoa ter esse cuidado no que eu vou falar para o outro. Então, às vezes a pessoa está ali em sofrimento e eu vou falar, não, mas a vida é tão bonita, é o que a gente chama, né, de injeção de ânimo. A gente não tem que dar injeção de ânimo. E eu vejo isso, eu até postei no meu Instagram justamente isso, porque eu estava me dando assim, uma revolta tão grande, porque eu via tudo bem quando a gente vê pessoas que são leigas, que não conhecem do assunto, mas quando eu vejo profissionais da área falando justamente isso aí me dói e eu fico ao mesmo tempo revoltada também. Porque assim, se eu não sei sobre o assunto, ou eu vou procurar saber, ou então eu fico quieta e não falo nada. Perfeito. Porque, às vezes, eu vou estar contribuindo com aquilo. Tem gente que calado é um poeta, né? Eu até penso que uma das coisas mais difíceis com relação à morte, no sentido de que ela altera violentamente. Eu perdi minha mãe tem 10 anos, completou agora. Mas uma das coisas que mais machuca é quando as pessoas fazem comparações. Porque cada organismo é um organismo psíquico que reage diferente. Eu posso tomar cibalena e passar a minha dor de cabeça. Você pode tomar cibalena e ela não fazer efeito nenhum sobre você. Sim. Então, cada organismo psicológico, ele reage de acordo com o seu organismo. E cada dor precisa ser respeitada. E cada indivíduo precisa ser acolhido e respeitado na sua dor. Vez por outra, esse adulto grandão que sou eu, gordinho, que oriento, aconselho pessoas, de vez em quando eu tenho as minhas crises de saudade da minha mãe. E várias vezes eu estou no colo de Cladivone chorando com saudade da minha mãe. E às vezes Cladivone está no meu colo chorando com saudade do pai dela. E a gente não quer deixar de sentir essa dor, dessa saudade não. Eu não quero jamais ser curado da saudade da minha mãe. Deixa eu ficar com a minha força de vez em quando, porque é uma forma que eu tenho de mantê-la perto de mim e estou curtindo meu sofrimento ali, na boa, a minha paixão que faz eu escrever, até porque Rubem Alves disse que não existe pérola sem ostra com dor. Então os poemas mais profundos que a gente ouviu foi a partir de dores de alguém. As músicas mais belas é a respeito de sentimentos. Os livros mais profundos são a respeito de respostas dadas para si. Você começou aqui, a gente estava conversando no podcast, eu perguntei por que psicologia? E de repente você falou de algumas dores que você teve, que te levou a se conhecer um pouco mais e se apaixonou pelo conhecimento da psicologia. Essas dores, elas precisam ser cuidadas e não minimizadas por outras pessoas. Como é que você lida ou como é que você aconselha alguém que está com a dor do luto? O luto, ele é um processo, né? A gente precisa aceitar aquele processo ali, sim, vivenciar, como você trouxe aqui, né? A gente precisa vivenciar o luto, mas aí chega num determinado tempo que se a gente vê que esse luto, que a gente chama, né? Hoje ele já até entrou no DSM, que foi atualizado como transtorno do luto prolongado, que é aquela pessoa que o luto está ali há mais de anos e aquele luto não passa. Sim. Não é somente essa questão, como você trouxe aqui, né, de sentir aquela saudade, momentos, né, o momento. Tá diariamente, a pessoa ela não consegue mais fazer as coisas que ela fazia antes, porque ela está aqui ainda presa no luto. E sim, aí, quando a gente se percebe entrando nisso aqui, é hora da gente, né, procurar uma ajuda do profissional para a gente conseguir lidar com aquilo, porque nem tudo a gente consegue lidar sozinho. Até eu mesma sou psicóloga, né? Conheço, tem coisas que eu consigo aplicar em mim, mas tem coisas que eu preciso buscar terapia. Perfeito. Recentemente, né? Vou trazer recente, logo depois, como eu trouxe também o transtorno, né? Qualquer transtorno ele também é multifatorial, assim como eu trouxe sobre a questão do suicídio. E depois da minha perda, né, do meu aborto, teve um certo tempo dali para frente que eu comecei a me sentir mal. E aí, talvez, né, eu coloco aqui o talvez porque não é uma certeza, talvez por eu ser psicóloga e conhecer
sobre essas coisas, fez eu me atentar que eu não estava bem e procurar ajuda. Sim. E foi quando, né, a psicóloga trouxe que eu tinha todos os indícios de que eu estava com depressão. Perfeito. Então, foi o quê? Foi buscar uma ajuda, foi buscar, né, um psiquiatra, embora eu não consiga achar um psiquiatra aqui em Correntina, mas a gente vai fazer o quê? Vai fazer o tratamento, né? E aí, talvez para mim foi mais fácil por isso, porque eu consegui identificar lá no início, consegui, né, tratar ali. Hoje eu não sinto tantas coisas como eu sentia lá no início, embora às vezes, né, bate essa tristeza, bate as coisas, mas a gente vai lidando. Mas é primordial essa questão. Se eu vejo que eu não consigo mais sozinha, eu preciso procurar ajuda. Se eu não tenho condições de procurar ajuda particular, que eu tente outros meios. Hoje em dia existe sites, né, que tem gratuito, se a gente for pesquisar lá no Instagram, tem psicólogos que atendem por valor social, né, que é um valor mais abaixo, assim, que dá para a pessoa. Tem as escolas, as faculdades, né, quer dizer, as faculdades, que elas também prestam esse tipo de atendimento. Então, ir atrás. Se eu ficar aqui esperando também que a ajuda vai cair do céu, essa ajuda ela não vai cair. Perfeito. Né, eu preciso entender que eu sozinha, às vezes, eu não vou conseguir. E por isso que é importante também, se eu não estou percebendo, mas se tem algum familiar meu aqui que percebe que eu não estou bem, esse familiar também sinalizar essa pessoa, olha, eu estou percebendo, porque às vezes a gente não percebe, né? Às vezes aquela pessoa não percebe. Então esse familiar ou esse amigo, olha, eu estou percebendo que você está assim, 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 antes você não era assim, o que está acontecendo? Você gostaria de conversar, de me falar o que está acontecendo? Às vezes, ali numa conversa com um amigo, melhora um pouco, né? E se a gente vê que nem com essa ajuda do amigo não está melhorando, vamos atrás do psicólogo. Perfeito. Porque até se a gente não cuidar, eu acho muito, muito importante, Janaína, quando você compartilha a sua experiência, porque isso gera identificação com essa pessoa que está acompanhando a gente aí agora. Talvez você esteja passando por um problema semelhante às coisas que nós conversamos aqui. E olha, não perca tempo não, busque ajuda, porque se o seu comportamento ou a sua forma de ser está passando por uma alteração que está prejudicando a sua própria vida e prejudicando o seu relacionamento, seu casamento, relação com seus filhos, relação no trabalho, procura os profissionais. Se estiver aqui em Correntina, pode procurar no Instagram da doutora Janaína, ela está aqui para ajudá-lo também. Pode falar com o Cladivone, não sei se você atende particular, ainda está fugindo, né? Porque eu vejo o pessoal procurando o tempo todo o Cladivone para atender, mas é falta de tempo mesmo. Ainda fala sobre isso aí, Cladivone. Dela aqui, não coloco mais coisa para ela não. Eu sou funcionária pública, né? Sim. Então eu tenho uma carga horária de 40 horas e o meu trabalho exige muito de mim, então não dá. Por enquanto não dá. E além de ter esse horário todo, você é casada com TDAH, né? Então tem muita coisa que ajuda aí. Mas eu vejo, por exemplo, você faz aconselhamento com casais, né? Sim. E atendo algumas pessoas também, nos horários que dá, a gente encaixa vai fazendo. Um horário lá, então, a princípio, assim, poupe Cladivone, procure Janaína, ela tem mais horário aí. Mas se for um caso de urgência, quiser falar uma questão de casais, Cladivone tem ajudado muitas pessoas nesse sentido também, e a gente tem compartilhado. Janaína e Cladivone, qual a importância do Setembro Amarelo para a nossa saúde emocional? O governo acertou, o governo federal acertou em trazer esse tema para a gente discutir, ou o que é que precisa mais de instrumentalização, ou é mais propaganda e pouca ação? Como a maioria das coisas de governo. Eu acho que vale a pena, toda iniciativa ela é importante, e os municípios podem se aproveitar desse momento, né, e trabalhar um tema delicado como esse, importante como esse, né? É uma forma da população ficar alerta, das famílias, como a Janaína colocou aqui, estarem observando também uns aos outros, porque às vezes por falta de informação a gente não percebe que o outro está doente, que o outro está passando por uma certa dificuldade, que o outro está triste, demasiadamente triste. Então, é uma forma da população estar alerta. Então, eu acho que é muito válido, sim. Janaína, eu chego ao seu consultório. Janaína, eu estou passando por uma situação. E aí, na minha conversa,
Aí eu digo 3 ou 4 sintomas para identificar que eu tenho depressão e que eu tenho tendência a suicídio. Como é que você identifica, quais são as características mais comuns para identificar alguém com potencial suicida? Dentro da terapia, a gente tem um planozinho, né, que a gente segue, que é plano de tratamento, e lá dentro tem o que a gente segue alinhadinho, né, sobre a questão do suicídio, que a gente vai primeiro entender qual que é a concepção de morte para aquela pessoa, vai entender se ele já teve pensamento de morte, né, que é diferente uma concepção do que eu tenho sobre a morte para pensamento. Sim. A gente vai investigar se tem uma questão de ideação suicida, ou depois, mais lá embaixo, ele já teve tentativas, né? E aqui que é o ponto-chave, de a gente saber, né, se aquela pessoa ela teve várias tentativas em um curto tempo aqui, sim. Então ela tem um grande risco aqui de fato chegar ali ao fim do que ela, né, tá tentando. E aí nesse momento a gente precisa sempre quando a gente faz, né, terapia, a gente fala sobre a questão do sigilo, que é o sigilo meu com o meu paciente, Sim. Mas ressalvo em momentos em que ele coloca a vida dele em risco ou a vida do outro em risco, eu posso quebrar esse sigilo. Não quer dizer que é obrigação do psicólogo quebrar, mas eu posso. Sim. E nesse momento, se perceber que esse paciente, né, que essa pessoa, ela está nesse risco aí muito alto, eu preciso sinalizar um familiar. Por isso que a gente também coloca assim a questão sobre quais são os fatores de proteção para aquela pessoa. Porque às vezes o que é fator de proteção para mim pode ser fator de risco para você. Sim. Que, por exemplo, o público, vamos pegar aqui o público LGBT. Talvez para esse público a fé, a religião seja um fator de risco. Sim. Ou às vezes uma família seja um fator de risco. E a fé seja um fator de proteção. Então precisa ser investigado tudo isso aí. Porque se eu não investigo, se eu não sei quem são os fatores de proteção daquela pessoa, que talvez não seja a família, e eu ligo para aquela família para sinalizar, talvez eu agravo a situação daquele paciente. Sim. Então é feito todo, né, esse mapeamento, esse estudo aí da vida dele como um todo, dessa cadeiazinha aqui que eu trouxe, né, da ideação, do pensamento, do comportamento e do ato, né, ali mesmo. Perfeito. Então, praticamente preciso que o psicólogo, o profissional da saúde emocional que esteja acompanhando esse paciente, ele tenha toda a estruturação de relacionamento e identifique quais são os fatores que gerem confiança para que possa ajudar essa pessoa também. Cladivone, você já lidou com crianças com ideação suicida, criança depressiva? Não, criança depressiva, não. Não, né? Mas há casos de depressão infantil? Sim. E geralmente causados pela base, né? Pela própria relação familiar, que vai trazendo tristeza, que vai trazendo medo, que vai trazendo pavor para a criança, a questão da violência também. E vai trazendo esse adoecimento. A depressão infantil, na maioria das vezes, está atrelada a abuso sexual? A criança abusada tem uma tristeza diferente? Aí entra aqui a questão que eu falei, né, sobre o transtorno. O transtorno, ele é multifatorial, ele não tem uma causa específica. Então, até mesmo a depressão, nós temos o que a gente chama de fator desencadeante, ou, né, o evento estressor. Sim. Então, aquela criança que às vezes passou por um evento estressor, faz com que desenvolva. O evento estressor é o gatilho. Né, as outras abordagens, às vezes o senso comum chama de gatilho, que a gente chama de evento estressor. Sim. Então, a gente não fala que, por exemplo, se eu fui abusada, eu vou ter depressão. Porque não tem como eu ter 100% de certeza. Sim. Tem pessoas que são abusadas e que elas não têm reagem depressão, elas reagem diferente. Perfeito. E tem pessoas que, né, infelizmente, acabam tendo esse transtorno. O assunto é importante e demanda delicadeza para lidar com ele. Acho que tem momentos que a gente fica até meio tenso em lidar com isso, né? A gente já abordou aqui alguns aspectos e, sobretudo, é preciso buscar ajuda. Parece que a gente
vai gerar em torno disso aqui. E nem sempre a pessoa que está sofrendo, ela busca essa ajuda. E a gente percebe também que a maioria das ajudas que dá resultado é buscado pela própria pessoa. Normalmente chega alguém e diz assim, eu não preciso de nada disso aqui não, mas meu pai disse, meu marido disse, minha mulher disse que eu tinha que vir aqui, minha mulher disse que só volta para mim se eu passar pelo psicólogo, né? A gente lida com esse negócio assim. Outro dia um rapaz falou comigo assim, o senhor pode me tratar de mim porque minha esposa disse que só pode restaurar o casamento comigo se eu tiver um psicólogo. Então, assim, sua esposa que recomendou você ou você precisa de psicólogo, eu acho que eu não tenho problema, mas para não perdê-la, eu vou fazer tudo que ela me pedir. Aí quando tá lá fazendo, descobre. O bom é isso, né? Exato. Janaína e Cladivone, eu quero que vocês me falem, só para a gente ir para o final, me falem sobre o trabalho do CEMAP, o que é o CEMAP, o que é que vocês fazem no CEMAP, qual a importância do CEMAP para a saúde emocional da cidade de Correntina. Vai lá, menina, que é a idealizadora. O CEMAP é o Centro Municipal de Atendimento Psicopedagógico, foi esse o nome que nós demos na época, né? Que foi um projeto nosso, projeto meu. Começou em que ano isso aí? Em 2012. 2012. Tem quantos anos o CEMAP? 11 anos. 11 anos o CEMAP. Continua. E assim, o CEMAP surgiu de uma percepção de necessidade, né? Na época, eu tinha terminado pedagogia, na verdade, em 2006 tinha terminado pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia clínica institucional, e na época eu era coordenadora municipal, era coordenadora na educação, e eu percebia nas diversas visitas às salas de aula do nosso município que havia crianças e adolescentes que não conseguiam avançar nas suas aprendizagens escolares. E aí ficou a interrogação, por que é que essas crianças não aprendem? Por que é que tal criança avança e tal criança não avança? E foi aí que surgiu, né, essa ideia de buscar uma equipe multiprofissional que pudesse avaliar essas crianças, né, e descobrir por que é que elas não aprendiam. E o CEMAP hoje ele é necessário, extremamente necessário no nosso município, e tem ajudado muitas famílias, muitas crianças, muitos adolescentes e profissionais da educação também que procuram esse serviço e que são ali atendidos. Certo. Vocês hoje estão praticamente ali em parceria com a Secretaria de Saúde, né, do município, ou vocês trabalham desmembradamente? Olha só, o CEMAP é da educação, né? É um órgão, é uma instituição da educação municipal, mas assim, é impossível não acessar a saúde. Então, de qualquer forma, as crianças e as pessoas que são atendidas ali, elas precisam ser encaminhadas. Então, os profissionais que atendem, o psicólogo, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, o assistente social, faz os encaminhamentos e os outros órgãos trabalham em parceria com a gente. Vocês, eu estou vendo direto aí, Janaína se movendo, a equipe do CEMAP em ação, isso, né? Nas escolas. Então tem o CEMAP itinerante. O que é que o CEMAP itinerante faz, doutora Janaína? É um trabalho, né, multidisciplinar, que entra eu como psicóloga escolar. Como eu pontuei, é diferente da psicologia clínica, porque nós não fazemos esse atendimento clínico dentro das escolas. Sim. E eu ando em parceria com a Ana Fausta. Ana, posso mandar um beijinho para a Ana? Pode, essa câmera aqui, falar com todos os seus colegas aí, pode citar o nome de todo mundo. Pode citar o nome de todo mundo? Pode. Agora nós vamos citar, né? De Bruna, de Jai, Rosane, Zelinha, Raelma, Débora, Cris, né? Val. E as meninas também que estão contribuindo com a gente lá também, que é Sirlene, Inês, Laurenice. E entrou uma nova atacou, qual é o nome dela? Laurenice. É que eu chamo ela sempre de Lau. Aí não lembro do nome. Mas um beijo, meninas. E Cristiane também. Cristiane também, que entrou. E Mariana também. Tem a secretária que entrou. Sim, Mariana também. A vizinha da gente, né? Assim, Miss Lane. Miss Lane. Vai esquecer de Miss Lane. Miss Lane é um amorzinho, gente. E assim, tem as equipes também que funcionam nas escolas, né, Janaína? Sim. Aí fala um pouco sobre esse trabalho itinerante que vocês fazem. Sim, nós trabalhamos na escola
voltado para um atendimento mais grupal. Então, o nosso trabalho atinge tanto aos alunos, a família. Nós fazemos momentos voltados para a família, fazemos momentos voltados para esses alunos, principalmente para trabalhar questões das emoções, de ansiedade, que são os temas que mais surgem. Questão também de bullying, né, que é um tema que surge muito assim, para a gente, e também com os professores, com a equipe no geral. Quando a gente fala professor, mas não é só professor que a gente faz esse acolhimento, não. Quando nós vamos para a escola para fazer esse acolhimento, é com a equipe como um todo. Desde lá, como você pontuou aqui no início, desde o porteiro, a secretária, a direção, a coordenadora, até os professores. Então, a gente tenta abarcar todo mundo. Embora o número, né, ainda é pequeno, mas nós temos um diferencial esse ano, que são as escolas que elas já têm essa equipe multidisciplinar, que é a psicóloga escolar, a psicopedagoga e a assistente social. E aqui em Correntina nós já tem no Rosário, né? A Rogelândia e Catolés. As regiões mais distantes, né? Isso. São essas três, né, escolas que ponto positivo e parabéns para a Secretaria de Educação, que vocês estão ligados à Secretaria de Educação. Sim. Isso. Parabéns aí, o trabalho de apoio total que a Secretaria de Educação dá para vocês, né? Eu espero que esteja acontecendo isso. Inclusive, o CEMAP tem sido, assim, Mais água aqui. O trabalho do CEMAP tem sido conhecido por alguns municípios, e alguns municípios têm implementado esse trabalho também, né, de equipe, no atendimento às escolas, no atendimento à questão das dificuldades de aprendizagem, dos transtornos, né, da aprendizagem. Até porque hoje a gente consegue perceber, até na clínica mesmo, por atendimento clínico, que só o psicólogo sozinho, a depender da situação ali, não consegue, né? Então, precisa ter esse trabalho multidisciplinar, precisa ter esse encaminhamento para um fono, às vezes, ou para um psicopedagogo. Obrigada. E hoje está muito claro isso, que antes se pensava que só ali dentro, né, da clínica poderia resolver tudo. Mas não, precisa ter esse acompanhamento, precisa ter essas parcerias com essas colegas. Entendi. Gente, nós estamos aqui no nosso Correntina Podcast e nesse bate-papo de hoje aqui, falando sobre saúde emocional, a gente tocou nos pontos interessantes aqui sobre a abordagem da parte da infantil, um pouco sobre a questão do Setembro Amarelo, né, do suicídio, do trabalho, da importância da escola e da participação, da libertação que o conhecimento traz. E por falar nisso, eu tenho um canal que está sendo aberto aqui para que a gente possa estar entrando em contato e conversar sobre esse assunto mais aprofundadamente e sobre outros assuntos relevantes aqui em Correntina, que é a nossa comunidade no Instagram, comunidade no WhatsApp, que é o Correntina Podcast. A gente vai disponibilizar aqui um link e você pode entrar também no Instagram, @Correntina Podcast, e lá você clica no link para entrar na comunidade e ali a gente já começa a fazer parte, conversando mais profundamente sobre a sua comunidade, sobre a sua cidade, sobre como a gente pode fazer Correntina ainda ficar melhor. Nosso lema aqui é que Correntina pode mais, Correntina deve, Correntina precisa da participação do seu povo. E esse canal aqui não é um canal para fazer política partidária, mas é um canal para a gente tocar nos assuntos que são importantes e são sensíveis, independente de qual gestor esteja. O nosso compromisso é o compromisso com as pessoas. Aqui não é para massagear ego de pré-candidato, nem para massagear ego de gestor que esteja no poder. Aqui a nossa intenção é trazer Correntina para o centro da discussão. E nessa comunidade, você entrando lá, você já começa a colocar sobre o que você poderia propor para melhorar a sua cidade, no sentido de turismo, de atendimento no comércio, de novos pontos de emprego, como é que está a gestão municipal, como é que estão as secretarias, como é que é o trabalho do CEMAP. Faça críticas, aqui você pode fazer crítica. O silêncio aqui que é perigoso. Então aqui é para a gente quebrar esse vínculo, esse amedrontamento que as pessoas têm de colocar os pontos de vista, com medo de que vai receber alguma perseguição, ou que vai sofrer. Ninguém vai tirar o que você nunca teve. Deixe de ser inocente. As pessoas podem ameaçar de tirar você o que nunca lhe deram. E a partir disso aqui, no Correntina Podcast, a sua ideia é levada a sério, você é considerado e levado a sério. Afinal de contas, a esperança é que vence todo nível de medo. Então, contamos com você na construção de debates de ideias.
Claro, respeitosamente, respeitamos todas as pessoas. Vida particular das pessoas não nos interessa, a vida pessoal das pessoas não diz respeito, não é assunto desse podcast. O assunto desse podcast é tratar de assuntos que são relevantes para a sociedade correntina, para a sociedade do correntinense, que toque no ponto de vista das famílias e traga a construção social, porque é você que ajuda a construir o Correntina Podcast. Os nossos convidados são sempre importantes e sempre diferenciados, mas a pessoa mais importante é você que está aí comentando agora, dando seu like, se inscreva no canal se não se inscreve, e quero aqui comemorar com vocês. Nossa comunidade lá no Instagram passou de 500 pessoas em menos de um mês aí que a gente começou, as pessoas interessadas em debater e discutir sobre a correntina que a gente sonha, a correntina que a gente deseja. Agradecendo pelos avanços que já tivemos até aqui, mas eu acho que correntina pode mais e pode com você. Forte abraço, obrigado meninas, e antes da gente encerrar aqui, vou dar a palavra para você, Janaína, mais uma vez falar sobre o seu trabalho e onde as pessoas podem te achar para atendimento particular. Com vocês, doutora Janaína. Fala para essa câmera aqui. Isso é engraçado. Onde podem me procurar, se for para um atendimento particular, tanto online, né? Online você pode me procurar pelo meu WhatsApp mesmo, que é o 77988337094. E se for presencial, eu trabalho no LDC Laboratório, que fica ali próximo ao IMUPRE. Mas, gente, já deixo aqui também claro, se você está precisando de uma ajuda, você vê assim que não tem condição, não estou dizendo que eu vou fazer uma terapia com você, mas eu vou te escutar, vou te acolher, vou acolher seu sofrimento e a sua dor e caminhar junto com você num determinado tempo. De novo, não é terapia, é só uma orientação e um acolhimento para quem, né, não tem condição de estar pagando uma terapia no momento, já que nós tocamos aqui em um assunto que foi muito importante sobre a questão da saúde mental, saúde emocional, e um tema importante também que foi sobre o suicídio. Eu não poderia deixar aqui o meu contato para, se caso alguém estiver precisando ou passando por alguma questão emocional nesse momento. Cladivone Mota, minha digníssima esposa. Eu quero só agradecer, né, por participar desse bate-papo aqui, foi muito importante. E eu espero que toda a correntina, né, fique atenta, se cuide, vá para a academia, faça coisas que te dão prazer, cuide da sua saúde física e cuide da sua saúde emocional, mental, porque nós somos um todo, né? Não adianta cuidar apenas do físico e não se preocupar com a mente, com as emoções. Então, vamos se cuidar que é melhor. Vamos nos cuidar. Isso mesmo. Isso aí. Um forte abraço para você. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui, dá aquele joinha e aperta o sininho. Quando o sininho mudar de cor, você está sinalizando para a plataforma de que está interessado em receber os nossos conteúdos. Mas para chegar mais rápido, não espere só o YouTube enviar. Já pega lá, marca e envia, dispara no grupo da família, envia para o seu amigo, principalmente esse tema que a gente falou aqui sobre saúde emocional, com uma psicanalista, uma psicóloga aqui conversando, e uma forma de você ajudar alguém que está passando por uma situação difícil. Só um clique e um envio, você pode ajudar uma vida a ser salva, pode ajudar alguém a ficar melhor. Vou ficando por aqui e espero você na próxima semana no Correntina Podcast. Tá bom? Beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast.